E aí, pessoal? Tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo super importante sobre um poder que, meu amigo, pouca gente percebe que tem. O poder de se ausentar, de se calar, de ser, digamos, um mistério para quem está acostumado a te controlar. Se você já se sentiu esgotado por tentar agradar todo mundo ou reagir a cada provocação, cola aqui comigo que esse vídeo é para você. E claro, para não perder mais nada do que a gente tem para soltar por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Sabe aquelas pessoas que sem abrir a boca conseguem dar um nó na energia de qualquer ambiente? Elas não berram, não choram, não imploram. Simplesmente dão as costas e do nada, o ar muda. Aquele burburinho vira um silêncio pesado e todo mundo começa a se virar, a correr atrás, a sentir a falta. Pensa só, e se você fizesse o mesmo? Se parasse de ser aquele botão de resposta automática para tudo? Se escolhesse o silêncio no lugar da fala impulsiva, o recuo em vez da explosão? O que será que aconteceria? A mágica está justamente aí. Quando você tira o seu time de campo, seja emocionalmente, fisicamente ou até psicologicamente, o mundo ao seu redor parece virar de cabeça para baixo. É que a galera está acostumada a te ter na palma da mão, a mexer os seus pauzinhos através das suas reações, dos seus impulsos, da sua previsibilidade. Mas no dia em que você resolve dar um tempo, o jogo vira uma bagunça. Aqueles que juravam te conhecer de repente percebem que não sabem absolutamente nada sobre você. Carl Jung, um cara que entendeu a psique como poucos, dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Parando para pensar, quando você se torna inacessível, quem é que começa a se desesperar? Quem se irrita? Quem tenta te cutucar só para arrancar uma reação sua? Isso diz muito mais sobre eles do que sobre você, não é mesmo? E mais ainda revela o quanto você ainda está sendo passado para trás sem nem se dar conta. Você se doa demais para agradar, para manter a paz, para não perder gente que na verdade nunca esteve do seu lado. E a cada sim forçado, a cada resposta instantânea, a cada chilique emocional, você entrega um pedaço da sua energia. No fim do dia, o que sobra? Cansaço, frustração, um vazio danado que você não consegue explicar. Quer saber por quê? Porque você está demais à disposição de quem não merece nem o seu silêncio. Este vídeo não é sobre sair correndo do mundo. É sobre escolher a si mesmo. É sobre aprender o que Jung chamou de individuação. Esse processo de se tornar alguém inteiro, autêntico, completo. E olha, esse caminho começa quando você entende que o silêncio pode ter mais poder que 1000 palavras, que o recuo, quando vem da consciência e não do medo, é um ato de pura força. Então me diz aí, olhando nos seus olhos, por quanto tempo você ainda vai ser fantoche das emoções dos outros? Até quando vai reagir como um boneco de corda toda vez que alguém tocar na sua ferida? Quem sabe não está na hora de cortar esses laços, de se retirar, de virar um mistério? Porque quando você para de estar disponível, tudo muda. Desde que a gente era pequeno, nos ensinaram a estar sempre presentes, a responder num piscar de olhos, a agradar, a dizer sim mesmo, quando o coração gritava não. Fomos condicionados a acreditar que nosso valor mora na nossa disponibilidade. Mas olha, aqui vai uma verdade dura na queda que talvez ninguém tenha te contado. Essa disponibilidade em excesso não é uma virtude. É uma prisão. Enquanto você acreditar que precisa estar acessível o tempo todo, seja emocionalmente ou de qualquer outro jeito, vai continuar sendo manipulado, drenado e, no fim das contas, esquecido assim que não for mais útil. Sabe por quê? Porque ser sempre disponível te faz previsível, e tudo o que é previsível vira ferramenta. As pessoas começam a te usar como um botão de emergência emocional. Apertam quando precisam de uma atençãozinha, um alívio, uma validação, depois te colocam de volta na prateleira. Mas você, coitado, nem percebe que está preso na ilusão de que, se estiver sempre ali para os outros, alguém também estará para você. Só que o mundo, meu amigo, não funciona assim. Carl Jung, aquele gênio, falou da persona, a tal máscara que a gente usa para ser aceito, amado, reconhecido.
E é essa máscara que te torna excessivamente disponível. Você diz que tá tudo bem quando tá sufocando. Responde mensagens na hora, mesmo exausto. Se explica, se justifica, se defende como se estivesse devendo satisfação ao mundo. Mas, a verdade é que, quanto mais você se coloca no palco dos outros, mais você desaparece do seu próprio palco. Estar disponível o tempo todo é uma forma sutil de abandono de si mesmo. É correr atrás de aprovação, é fugir da rejeição, é tentar segurar as rédeas da imagem que os outros têm de você. Só que esse controle, meu caro, tem um preço. E o preço é a sua paz, a sua energia vital. Ela está sendo distribuída a rodo, como se fosse infinita, mas ela não é. É limitada, e muito. As pessoas que te querem sempre por perto, disponíveis, na verdade, não querem você. Querem o que você oferece: validação, companhia, distração, conforto emocional. E quando você muda, quando impõe limites, quando para de reagir, essas mesmas pessoas se irritam, te acusam, te chamam de estranho. Não é porque você mudou, é porque você deixou de ser funcional para elas. E aqui vem a parte mais cruel. Quanto mais disponível você é, menos valor você tem. Aquilo que é abundante demais vira trapo emocional. Ninguém respeita o que não precisa conquistar. Ninguém valoriza o que sempre está ali na mão. Agora, para e pensa. Quem realmente merece o seu tempo? Quem merece sua atenção, sua presença, seu silêncio? Mas antes de responder, a gente precisa sacar algo fundamental. Por que a gente reage tanto? Por que cede tão fácil? O que há por trás desse desejo quase automático de agradar, justificar, responder? A resposta mora no que Carl Jung chamava de energia psíquica, e é sobre isso que vamos falar agora, porque a sua energia é tudo o que você tem. E se você não aprender a protegê-la, alguém vai usá-la contra você. Você já percebeu como as projeções dos outros te incomodam de um jeito que você nem sabe explicar? É porque agora a gente está entrando num território meio sombrio, o da manipulação silenciosa. Na próxima parte, vamos desvendar como certas pessoas se alimentam da sua energia e como a sua indisponibilidade desarma completamente esses jogos. Prepare-se para encarar de frente aqueles que sempre te drenaram, sem que você percebesse. Você jura que está no controle, que suas reações são escolhas pensadas, né? Mas a verdade é um pouco mais tensa. A maioria das suas respostas emocionais são programadas. E quem saca isso te manipula numa boa. Gente oportunista não precisa gritar, ameaçar ou forçar a barra. Eles só apertam os botões que você deixou expostos, e você reage sempre. Carl Jung chamou isso de projeção, aquele lance de as pessoas jogarem nos outros o que não conseguem ver em si mesmas. Mas tem outro lado dessa história que pouca gente se liga. Enquanto os outros jogam em você, você também se torna o receptor dessas imagens. E quanto mais você se coloca à disposição emocionalmente, mais você vira uma tela em branco para essas projeções. Aquele amigo que só te liga na hora da crise, o parceiro que vive precisando que você seja o herói do dia. Aquela pessoa que te elogia, mas só enquanto você é útil. Nada disso é à toa. Eles não estão se relacionando com você, mas com a ideia que construíram de você, com o papel que você, de bobo, aceitou bancar. E por que você aceita? Porque tem medo. Medo de decepcionar, de não ser amado, de ser largado de mão. A manipulação mais eficaz não rola com gritos. Acontece no silêncio da culpa, quando você sente que deve algo ao outro, que precisa estar ali, que precisa ajudar, mesmo que isso esteja te detonando por dentro. Aqui está o X da questão. O manipulador não precisa te controlar. Ele só precisa que você continue reagindo do mesmo jeito. Mas quando você corta o barato da reação, o jogo desanda. Quando você começa a dizer não, a responder com silêncio, a se afastar sem dar satisfação, as projeções começam a desabar. A máscara que te enfiaram cai. Isso deixa a galera profundamente desconfortável, porque agora eles não sabem mais quem você é e, o que é pior, são forçados a olhar para si mesmos. E, convenhamos, nem todo mundo tá afim disso.
Sua indisponibilidade é uma ameaça porque obriga os outros a encararem o próprio vazio. O silêncio que você oferece revela o barulho interno que eles tentam evitar a todo custo. Daí vem o ataque, a crítica, o drama emocional. Não porque você esteja errado, mas porque você parou de servir como espelho conveniente. Jung dizia: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Quando você se retira, quando para de alimentar esse ciclo vicioso, a sombra do outro começa a emergir. E isso é insuportável para quem sempre te usou como fuga. Mas e você? Tá pronto para aguentar o desconforto de ser mal interpretado, rejeitado, talvez até atacado por se proteger? Tá preparado para encarar o silêncio que vem depois da ruptura? Porque é exatamente nesse silêncio que nasce um novo tipo de poder. É sobre isso que falaremos agora, porque o silêncio pode ser a arma mais devastadora da psique humana, e como ele muda completamente a dinâmica entre você e o mundo. Vivemos num mundo que é um trem desgovernado de barulho. Todo mundo quer ser ouvido, quer responder rápido, ganhar discussões inúteis, provar que tá certo, mesmo que isso custe a própria paz. Mas existe um poder que pouca gente conhece e menos ainda domina. O poder do silêncio. Não o silêncio de quem se cala por covardia ou passividade, mas o silêncio consciente, estratégico, brutalmente lúcido, aquele tipo de silêncio que não é falta, é presença amplificada. Jung via o silêncio não como um vazio, mas como um solo fértil para a transformação interna. Quando você para de reagir, você começa a observar. E ao observar, você vê padrões que antes passavam batido, jogos de manipulação, ciclos de autossabotagem, repetições emocionais. O silêncio traz lucidez. E a lucidez, essa é perigosa para quem quer te controlar. Já percebeu como algumas pessoas entram em pânico quando você não responde, não se explica, simplesmente some do mapa? Não é saudade, é perda de controle. Enquanto você fala, você está no jogo. Mas quando você se cala, muda as regras. E isso tira o equilíbrio de quem se alimenta da sua reação. O verdadeiro silêncio não é não ter voz, é ter domínio sobre a sua própria energia. É a recusa em ser arrastado pelo caos emocional alheio. É a escolha pensada de não entrar em batalhas que só iriam te sugar. Jung ensinava que o processo de individuação, de se tornar quem você realmente é, pede esse recolhimento porque só no silêncio dá para ouvir a si mesmo sem o barulho do mundo. Mas atenção, o silêncio tem seu preço. Ele vai afastar quem só te valorizava pelo papel que você desempenhava. Vai te fazer parecer incompreensível para quem só via as próprias projeções em você. Vai te render acusações de ser frio, distante, arrogante. Mas tudo isso, meu caro, são só reações de quem nunca quis lidar com a sua profundidade, apenas com a sua utilidade. A verdade difícil é que, quanto mais você amadurece, mais seletivo você fica com suas palavras. Porque entende que cada frase é um investimento de energia, e nem todo mundo merece acesso à sua verdade. Às vezes o silêncio não é fuga, é soberania. É a linguagem daqueles que não precisam mais provar nada para ninguém. O silêncio é desconfortável porque força o outro a encarar os próprios pensamentos, o próprio barulho interno. E esse desconforto revela muito mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia. Você não precisa justificar sua ausência. Ela se justifica sozinha. E aqueles que se sentem ameaçados por ela revelam o quanto dependiam do seu desequilíbrio para manter o próprio. Mas o silêncio mais poderoso não é aquele que perturba o outro. É o silêncio que reconstrói você. É o silêncio que te liga, de novo, a algo maior que a aprovação externa, que te devolve a sua energia vital, que te conecta com a sua essência. E é nesse espaço interno, livre das demandas alheias, que você começa a recuperar a sua força verdadeira. Existe uma história silenciosa, onde você sempre foi o compreensivo, o acessível, o que estava sempre pronto para ajudar. Carl Jung entendeu que todo o processo de individuação passa por um isolamento, mas não um isolamento para baixo, depressivo,
um isolamento sagrado, um tempo de se recolher, de ouvir a sua própria voz sem o barulho do mundo. Um tempo para você reconstruir sua identidade, não baseada no que os outros esperam, mas a partir do seu próprio centro. Quer uma boa forma de saber se você está evoluindo? Observe quem começa a se afastar de você quando você fica mais na sua. Quem tenta te cutucar quando você para de reagir. Quem te acusa de ter mudado quando você finalmente começa a se proteger. Esses não são sinais de que você está errado. São provas de que você começou a se libertar. Ser indisponível é desconfortável no começo. Você vai se sentir culpado, vai achar que está sendo egoísta, vai ouvir que está sendo frio, distante, duro. Mas tudo isso faz parte do processo de desconstrução. Você passou a vida inteira sendo treinado para se colocar em segundo lugar. É natural que a mudança cause um estranhamento em você e em todo mundo que se beneficiava da sua versão antiga. A indisponibilidade consciente é o alicerce da autodeterminação. Quando você diz não para o mundo, está dizendo sim para si mesmo. Quando você se afasta de ambientes que te sugam, reafirma que sua paz vale mais do que qualquer conexão fajuta. Quando você para de se explicar, começa a ser respeitado, mesmo que por poucos. Mas nem todo mundo está preparado para esse tipo de presença. Sua ausência emocional vai expor feridas que os outros não querem ver. Vai revelar o quanto eles dependiam do seu caos emocional para se sentirem no controle. E é nesse momento que vem a ruptura. E com ela, a dor, a solidão, o afastamento, a sensação de perda. Mas a verdade é que você não está perdendo. Você está se libertando. Quando você para de estar disponível para todo mundo, algo profundo começa a acontecer. Primeiro, vem o silêncio. Um silêncio que de início parece gritar dentro de você. Você se pergunta, será que fiz a coisa certa? Será que estou sendo duro demais? Será que estou perdendo quem gostava de mim? Mas aos poucos, esse silêncio se transforma. Começa a limpar, a acalmar, a curar. E aí surge a solidão, mas não a solidão da ausência. A solidão da presença total, a sua própria. A solidão dos fortes, de quem não se trai mais para manter os outros por perto. E nesse espaço onde antes havia confusão, entra a clareza. Onde antes havia ansiedade, entra a paz. Onde antes havia carência, nasce uma nova força. A força de ser inteiro dentro de si mesmo. Carl Jung dizia que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, exige que você se distancie do coletivo, que você se desfaça da máscara, que você caminhe sozinho por um tempo. E é exatamente isso que você está fazendo ao decidir se tornar indisponível. Você não está fugindo do mundo, você está voltando para casa, para si. De reator a criador, é nesse ponto que você para de ser moldado pelas circunstâncias e começa a moldar sua realidade de dentro para fora. As pessoas que se sentem desconfortáveis com sua ausência revelam que, na verdade, nunca quiseram você. Queriam o papel que você representava. Agora que você não cabe mais nesse papel, elas não sabem o que fazer. E isso é libertador demais. Você vai perder pessoas, mas vai se encontrar. Vai se afastar de lugares, mas vai se reconectar com a sua essência. Você será incompreendido, mas finalmente começará a ser respeitado. Porque quando você não está mais disponível para qualquer coisa, você se torna raro, valioso, inesquecível. Este é um renascimento, não se engane. É o começo de uma vida onde você não aceita mais migalhas emocionais, onde joguinhos mentais não têm mais espaço, onde vazios disfarçados de afeto não te prendem mais. Agora, você só aceita o que ressoa com a sua paz, com a sua verdade, com a sua inteireza. E se você chegou até aqui é porque uma parte de você já está pronta para esse novo caminho. Uma parte de você já entendeu. Ser amado não vale nada se, para isso, você tiver que se abandonar. E o verdadeiro amor próprio começa quando você escolhe a si mesmo, mesmo que isso custe a solidão por um tempo. Agora, eu te pergunto, você está pronto para ser mal interpretado, rejeitado ou até odiado em nome da sua liberdade interior? Você está disposto a pagar o preço de ser quem você é? Se essa mensagem tocou você,
Se fez sentido para o seu momento de vida, escreva nos comentários. Eu escolho a minha paz. Vamos ver quantos aqui estão prontos para essa transição. E não esqueça, continue assistindo o próximo conteúdo. Ele é mais importante do que você imagina. Te vejo lá.